Fala pessoal, tudo bom? Eu sou o Wallace Magri, eu sou advogado e professor universitário também. Inclusive foi dando aula em faculdades da vida, né, que eu conheci a Cris Pegorari e aí a gente começou a desenvolver também alguns trabalhos em conjunto. É sempre muito bom trabalhar com a Cris e por isso que eu estou aqui, né, para dar um apoio ao canal do YouTube que ela teve aí, né, a iniciativa de criar. Parabéns, porque tudo é iniciativa nessa vida e aí as coisas vão correndo bem, tá? Agradeço então de estar por aqui conversando com vocês. Como eu falei, eu sou advogado faz um bom tempo, tá? 25 anos. E professor também, como eu falei, uns 20. Tem alguma descrição aí sobre mim. O que eu vim falar para vocês é que trabalhar com startups é uma ótima opção, principalmente quando você vislumbra uma nova advocacia, mas sem também levar, assim, entender exatamente o que isso significa. Não tem nada a ver com o direito vai acabar, não tem nada a ver que isso aí é papo furado. Tem que entender o que você pretende, né, da sua profissão e seguir um caminho. Tem que seguir um caminho pelo menos 3 anos para você falar que falhou. Se em 3 meses você desistir, nunca anda, né? A coisa nunca anda. Bom, assim, sendo advogado 25 anos, em 2018 eu comecei a me interessar por essa questão de startups. Ela já vinha no Brasil, assim, num radar, principalmente por conta do Thales Gomes, né, que fez lá, que criou o aplicativo da Easy Taxi, e que depois, né, foi ver o Uber, tal, ele vendeu, tal, mas ele foi o pai do negócio aqui, quem, além de ser empreendedor, ensinava e ensina até hoje a respeito do que é uma startup, como a rapaziada faz para trabalhar nesse ambiente. E o interessante desse livro do Thales, esse eu não tenho, eu ganhei inclusive numa Venture Builder, que é uma empresa que ajuda a desenvolver mais rapidamente o produto da startup, e um head lá, meu chefe inclusive, ele me deu esse livro, Nada Easy, o passo a passo para abrir startup, tal. E ele fala no capítulo 7, se eu não me engano, sobre direito e sobre burocracia. E engraçado que ele fala o seguinte: se eu soubesse um pouco mais do como eu deveria trabalhar, eu teria contratado um advogado para me dizer o que eu deveria e o que eu não deveria fazer. E ele reporta 2 citações, uma trabalhista e uma outra de cunho societário, que não levaram à bancarrota, mas deixaram o caminho dele muito mais difícil. Ele mesmo agradece o escritório, que claro, no começo, né, ele ainda estava começando e tal, deu uma facilitada para ele e deu um aporte jurídico de papelada, né? E quando a gente pensa em papelada, a gente pensa em advogado e a relevância da nossa profissão, tá? Então, quando você trabalha no ambiente de startups, o que é startup primeiro, né? Eu tenho uma definição aqui para vocês, que é um livro que é meio obrigatório para trabalhar. Lembre-se, direito todo mundo sabe. Aprende o que o seu cliente fala e o que ele te diz, né, para que você possa ter uma comunicação não jurídica, mas o direito aplicado a um ramo do saber, que é a nova economia. Tem esse livro, tá? Eu comprei, pode baixar o PDF e tal. Eu não sei, eu prefiro comprar livro e pagar direitos autorais, né? O que é uma startup? Aí o Eric Ries já vai começar aqui, ó. Uma startup é uma instituição humana projetada para criar um novo produto ou serviço sob condições de incerteza extrema. Tá? Então, essa é a definição fundamental do que é considerado uma startup. É muito comum, né? Isso começou a vir para o Brasil, como eu falei, o Thales começou a desenvolver esses projetos de startups, que já, lógico, né, no Vale do Silício, onde foram concebidos os semicondutores e tudo, foi onde nasceu a conceito de startups e o que é diferente delas para empresas que são conservadoras, por assim dizer. Quer dizer o seguinte, vou ler mais uma vez: uma startup é uma instituição humana. Geralmente uma startup começa com alguém que tem uma boa ideia e sempre é bom ter um desenvolvedor amigo para poder colocar a ideia para rolar, né? Geralmente a gente vai precisar de plataformas e de aplicativos e tudo isso é o que o mercado pede. Então, é assim que as startups se comportam. Mas não se confunde, ao mesmo tempo, com empreendedorismo. Empreendedorismo, tudo certo, você tem lá entrega por e-commerce, né? A pessoa tem uma necessidade jurídica por conta disso. E aí, muitas vezes também, o próprio pessoa, ela tem dificuldade de entender se ela tem uma startup ou não. Isso já é um bom diagnóstico. Bom, se é uma instituição humana projetada para criar um novo produto ou serviço sob condições de incerteza extrema. Um novo produto? Poxa,
Por exemplo, a EasyTaxi, por exemplo, o Uber, por exemplo, várias, né, o Stream da Netflix e tal, várias dessas empresas, né, desses serviços que nos são prestados, eles são iniciados, pelo menos, a partir de uma visão de nova economia. Quer dizer nova economia? Nova economia quer dizer o seguinte: se você quiser abrir uma pizzaria, tá tudo certo, né? Como é que você faz? Vai lá no banco, fala com o seu gerente, pede um crédito bancário, fala que você tem esse negócio, precisa de 50 pau de capital inicial e giro, e vê se você tem essa possibilidade de pegar um empréstimo no banco. Ora, o gerente, quando for conceituar ou validar esse seu pedido de empréstimo, ele tem várias formas de saber exatamente quanto que custa, qual que é a probabilidade de erro, como que vai cobrar. Então ele já tem isso muito fixado. Quando você abre uma startup, você começa sem dinheiro, tá? Sem dinheiro, mas com uma boa ideia na cabeça. A ideia tem que ser algo que é factível e, ao mesmo tempo, que atenda a uma dor do mercado, não é? E assim, então, você tem efetivamente o que seria uma startup. Ninguém vai dar no banco um valor de R$1 milhão, porque você vai fazer uma rede de entregas de restaurantes, farmácias e tudo, para entregar para o usuário por meio, né, de uma estrutura de plataforma de comunicação. E assim, o iFood, é o Magazine Luiza, é o da Amazon, né, e assim vai. Ótimo, então a gente está falando desse tipo de empresa. Estou falando das maiores, mas é claro que quem está começando, né, também vai ter que começar a pegar um pouco mais cedo. Então, foi o meu caso, como eu falei, em 2018, eu me interessei e comecei a pesquisar sobre startups. Aí eu fui pegando contratos gringos, né, dos Estados Unidos, fui pegando um pouco de explicações na fonte, que é nos Estados Unidos. Há livros bons sobre direito das startups aqui no Brasil, mas eu comecei trabalhando dessa maneira e discutindo, né, o que seria startup aqui no Brasil. É muito diferente? Sei lá, como eu falei agora há pouco, às vezes confunde-se o empreendedor 4.0 com ter uma startup. Tá aqui a definição, tem o marco legal de startup. Então tem todo o que nós chamamos ecossistema que funciona dentro do que nós chamamos de nova economia. Claro que os contratos de investimento são aqueles que chamam mais atenção, mas não dá para começar já sentando na janelinha, né, do ônibus. Você vai ter que começar a fazer um trabalho mais dirigido ao começo das atividades de uma startup, o que é até bom, porque assim você vai entendendo melhor aquilo que você está protegendo, né, com contratos, evitando judicialização desnecessária e por aí vai. E mesmo dentro dessa questão dos contratos de anjo, né, a gente envolve muito investidor anjo e tal, investidor anjo é um investidor que já tem um dinheiro e tal, não aposentou, mas está rico, né? Ao contrário, ele aposentou, mas não está rico e fica jogando dinheiros, né, seeds, que se fala, sementes, para algumas dessas startups para ver qual funciona, né? Então você tem esse tipo de possibilidade de trabalhar com o investidor ou ser o head, né, da startup, ser o seu chefe, tá? São mais ou menos as duas formas básicas de se desenvolver, tá? As oportunidades, elas são infinitas, porque você pode usar o direito regulamentado, a LGPD, a InsurTech, FinTech, então, que está pegando tudo, né? Então você tem essa possibilidade de trazer como sua obrigação para a contemporaneidade os institutos jurídicos que foram criados no século passado, tá? Então é um ramo muito interessante que eu falei para vocês. Leia o livro que eles leem. Eles não gostam muito de papo de direito, eles veem mal o advogado, por isso que eu ando assim. Uma porque meus clientes, a maioria deles tem tudo idade menor, né, inferior à minha, quando são startupeiros, e também os investidores que querem o meu serviço, eles não me querem de terno e gravata, né? Então a gente se adequa, a gente lê, a gente comunica por meio daquilo que o cliente precisa. Eu teria que falar o resto da vida, né, a respeito disso, mas saiba que não é uma coisa que rompe, que acaba com a advocacia tradicional.
É uma advocacia entre um societário, pode dar um probleminha trabalhista, pode ser o consumidor também. Você pode ver vários veios através dos quais você pode prestar serviços no ecossistema de startups, tá bom? Então eu vou ficando por aqui, agradeço mais uma vez a professora Cris por me convidar e qualquer coisa estou à disposição, deve ter uma descrição aí, ou a gente conversando com a Cris a gente vai falando, tá bom? Muito obrigado, até a próxima.